Não, e tem os novos negacionistas, né? Tipo, as feministas, elas são meio que novas negacionistas. Falam, não tem nenhuma diferença de tendência evolutiva entre homens e mulheres. Eu não consigo entender, porque, tipo, visivelmente você vê uma diferença entre homem e mulher. Então, por que internamente não vai ter também uma diferença, né? Se externamente tem. Não, é que você tem um medo, as feministas têm um medo, assim, de achar que a seleção natural vai justificar... A opressão masculina, patriarcal. Você tem que ficar em casa porque você foi criada para... Você nasceu para cuidar de filhos. Mas não tem nada disso, né? Sim. É só aceitar que existem diferenças entre os sexos e... E é importante a gente entender elas e respeitar elas, mas não significa que você vai obrigar as pessoas a seguirem um caminho que elas não querem só porque elas são de um determinado sexo. Exatamente. Ou um homem que não pode ficar na cozinha e, cuidar da casa. O homem pode, se ele quiser, ele fica, ué. Não, talvez assassinato seja natural. Não é por isso que a gente vai achar assassinato correto, entendeu? Sim. O que é natural não é necessariamente bom. Né? Sim. E pronto. Mas... A gente não é escravo, né, do processo evolutivo. Isso. Um homem pode estar muito bem cuidando dos filhos de outro homem. Claro. E tudo bem, quem disse que ele precisa ser um escravo da evolução, exatamente. Sim. E daí as feministas tinham esse medo, né, de achar não. E na real, isso é um ponto bem interessante, assim, cara, como eu tô escrevendo muito na Folha sobre como os canceladores, que geralmente eles se dizem ativistas e representantes de minorias e tal, como eles prejudicam a própria causa que eles dizem defender. De que forma você acha que eles prejudicam? Por exemplo, vamos pegar esse caso das feministas. Imagina que a gente descobre, alguém no jornal publica uma notícia de uma pesquisa que fala que um dos motivos... Eu estou imaginando que não é nada real. Que um dos motivos para as mulheres ganharem menos é porque elas têm mais medo de pedir aumento. Uhum. As mulheres, os homens, principalmente homem jovem, não tem medo. Né? Os caras têm... Homem jovem até tem apetite ao risco, assim, né? Você pega a notícia de carro abraçou o poste de madrugada, 4 mortos. Um homem dirigindo. 4 homens jovens dirigindo. Tem uma página muito legal no Twitter, Por que os homens vivem menos, né? Total. O cara, uma escada em cima da outra escada para trocar uma lâmpada, uma mulher olha aquilo e fala, não, velho. Por quê? Tem uns estudos até sobre isso, que é a origem da estupidez masculina, assim, tá ligado? Porque o surfista de trem é sempre o homem jovem e tal. Sim. E tem vários jogos em relação a isso, né? Por exemplo, tem vários experimentos. Tem um experimento que é de matemática. E daí você faz ali um exercício e tal, você pode escolher o seu prêmio. Você quer pegar o maior prêmio, e daí é o bolo todo, ou seja, uma coisa desigual, né? Arriscada, muito risco e muito retorno. Ou se você pode pegar um prêmio básico ali, ó, que você vai ficar, se você estiver entre os 50% melhores, você ganha 2. Uhum. Daí as mulheres, mesmo as que estão acima... Os homens e as mulheres estavam igual no teste de matemática. Em média, eles se saem igual. Uhum. Só que as mulheres, mesmo as que estão acima, na metade acima, que são melhores em matemática, elas não se arriscam. Elas falam, não, eu quero só o prêmiozinho constante aqui, tá bom. Pode crer. E daí os homens, mesmo aqueles que são ruins, eles se arriscam, velho, entendeu? Então, os homens se arriscam demais, as mulheres de menos. Mas, enfim. E daí, nesse caso, como é que seria nesse estudo, né, que eu falei que as mulheres ganham... Digamos que a gente vê um estudo que as mulheres ganham menos porque elas têm medo de pedir aumento. Uhum. Um cancelador de internet, de jornal, ele falaria alguma coisa do tipo, que absurdo, que nojo, é esticar demais a corda... Você tá falando que as mulheres são covardes? Você está culpando a vítima. Você é esticar demais a corda do pluralismo, ter notícias como essa no jornal. E por aí, né? Mas qual seria uma atitude madura? Bom, essa pesquisa está errada por causa disso e daquele outro. A pesquisa pode muito bem estar errada. Olha o método aqui, aquele errou porque ele não observou esse tal, não sei o quê. Seria, inclusive, uma forma lógica de se entrar no debate, né? Em vez de só cagar a regra e lacrar. Ou então você pega e fala assim, ó... Bom, se é verdade que as mulheres têm mais medo de pedir aumento, vamos tentar fazer um programa para que a gente saiba lidar com esse viés, para que a sociedade, não só as mulheres, a sociedade toda saiba lidar com isso, entendeu? Aceitar que existe um viés diferente é a primeira forma, é o primeiro passo para tentar ultrapassá-lo, entendeu? Para tentar vencê-lo. Assim, sim, né? Com certeza. E tem certos vieses que são diferentes entre os homens e as mulheres e não necessariamente são negativos. Por exemplo, se você for pegar a profissão de enfermagem, tem muito mais mulher do que homem. E eu imagino que a explicação evolutiva para isso é que a mulher ela se desenvolveu geneticamente para cuidar da prole.
cuidar dos filhos, tal. Era importante que a mulher se importasse com a criança que ela pariu para garantir a sobrevivência desse filho, para que ele pudesse ter a continuação da espécie. Então faz sentido que as mulheres tenham uma afinidade humana de cuidar Sim. e de carinho, vai dizer. Isso Assim. significa que só pode ter enfermeira mulher e não pode ter mulher engenheira? Não, claro que não. Mas significa que a maioria das mulheres talvez se interessem por enfermagem, sendo que a maioria dos homens não. Exatamente. E tem aí uma coisa interessante disso, é o paradoxo da igualdade, né, que chamam. Que nos países mais igualitários, nos países tipo Dinamarca, Suécia, que você tem ali muita igualdade, muita política mulher e tal, nesses lugares as mulheres, você tem uma desigualdade maior de profissões. Né? Então, tem menos engenheiras, menos economistas Isso e tal. é interessante, né? Ou seja, é uma sociedade muito evoluída, a mais evoluída de todas no cenário de igualdade entre os sexos, vai? E mesmo assim, você tem uma distorção maior dentro dos empregos do que você tem em sociedades menos desenvolvidas. Tipo a Índia, o Irã, são lugares que tem muita engenheira. E daí as pessoas perguntam por quê? É porque em situação de insegurança econômica, a mulher ela pensa, cara, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que dá grana. Sim. Então eu vou ser engenheira. E daí quando você está bem, você tem ali, estado de bem-estar social e tal, você é capaz de ficar 2 anos sem trabalhar cuidando de criança, homem, mulher e tal. Eu queria muito morar na Suíça, na Islândia. Daí você vai, então eu vou fazer aquilo que eu quero. E daí as pessoas tendem a escolher profissões, mulher enfermagem, homem outras e tal. Não significa que eles são obrigados a escolher isso. É o que eles querem, é a vontade da mulher, é o que ela quer fazer. Exatamente. A mulher real, ela vai contra a mulher que a feminista imagina. Assim, sim. Né? Então, e daí esse é um jeito que eu acho, como essa intolerância, ela acaba prejudicando a própria causa, entendeu? Pode como crer. eu falei. Peraí, existe um problema? Se existe esse problema de que as mulheres não tem medo de pedir aumento, então vamos lidar com isso de forma madura. Não vamos fingir cancelar o cara que falou. Isso é bobo, isso é infantil, entendeu? Porque mesmo que o cara esteja errado, a discussão de ideias parte do pressuposto de você poder ter uma hipótese que está errada, porque é impossível você garantir que todo mundo que levanta uma hipótese sempre está certo. E se você pune todo mundo que está errado, você literalmente acaba com todo o cenário de debate. Você não pode ter um debate. Se você não pode errar, então ou você é Deus e sabe exatamente tudo sobre a verdade e a mentira e sobre tudo na vida, e só assim você pode opinar, ou não rola debate. Porque se você opinar e estiver errado, você tem que ser preso, tem que receber cartinha. É foda, cara. Não, exatamente, tipo, um problema social de desigualdade de gênero, de raça, é um problema complexo. O que é um problema complexo? É uma coisa que a gente não sabe exatamente qual que é a causa. Talvez tenha causas multifatoriais, uma causa que se anula, uma causa que provoca outra, e daí indiretamente causa esse problema, tem esse resultado. Sabe-se lá qual a causa e qual é a solução. Às vezes é uma coisa que parece solucionar, mas no longo prazo, no curto prazo ela soluciona, mas no longo prazo prejudica. É tudo complexo. E daí como é que a gente faz nesses casos? Como que se resolve? Como se a gente acha soluções? Com ciência. Né? A roda de conjecturas e refutações da ciência. Você vai lá, muita gente tem muita ideia, e você vai vendo, vai testando, vai debatendo para ver quais são as melhores ideias, e você faz política pública a partir daquilo, ou sei lá, o que mais você quiser com aquilo. Sim. Só que hoje é tão vantajoso numa faculdade, num jornal, você defender certas ideias, e é tão desvantajoso, perigoso, o cara vai pegar tão menos mulheres se ele defender outras ideias, que essa roda não acontece, entendeu? Se o cara defende que tem uma diferença entre homens e as mulheres na faculdade, ele não vai ver qual que é a diferença, porque eles vão só conhecer o corpo masculino, que é o dele. Exatamente. E teve o caso de Harvard, até do presidente de Harvard, uns anos atrás, que ele falou sobre a curva ensino, né? A curva de ensino de inteligência. Sabe a curva de ensino? Não muito bem. Assim, qualquer característica, ela é distribuída, você tem poucos no extremo menor, muita gente no extremo maior, na média, e poucos no extremo. Ou seja, tem pouca gente muito inteligente, pouca gente muito burra, e a maioria está numa média ali de inteligência. Só que daí tem uma diferença na curva para homem e mulher. Os homens se tem um pouco mais nos extremos e um pouco menos na média.
Então, o sino para os homens é um pouco mais baixo. Então, na média, as mulheres são mais inteligentes, porém, na extremidade, os homens são mais burros e inteligentes. Você faz um recorte dos mais burros, homens. Faz um recorte dos mais inteligentes, homens, entendeu? Na média, você pega a média dos dois, homens e mulheres são igualmente inteligentes. Pode crer. E daí o presidente de Harvard falou isso, falou, olha, não, existem mais homens nos cursos de engenharia nossos por causa da curva de sino, que você pega a extremidade, tem mais homens. E daí, cara, ele foi assim, ó, mas você foi cancelado. Harvard tem que fazer um programa de $50 milhões de igualdade de gênero. Caralho. Teve 1000 reportagens sobre ele em jornais. E essa curva de sino é um negócio científico, estatístico, comprovado. Não, essa curva é um nome de uma curva muito comum para tudo, assim, né? A maioria das distribuições, elas são em sino. Assim, mas né? essa diferença entre os homens e as mulheres dentro dessa curva, ela é comprovada? Sim, super. Tem estudo, assim, para várias coisas, né? E daí ela prova que as mulheres são menos inteligentes que os homens? Não. Nos testes de aritmética, na verdade, as mulheres elas vão melhores em quase todas as disciplinas, né? As mulheres são estudantes muito melhores. Tem até gente que fala que a escola hoje ela exige um padrão de comportamento feminino e por isso os homens estariam indo mal na escola. Mas isso é uma teoria que então falam da guerra contra os garotos, né? The War on Boys e tal. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.